Fala Taubaté, Rogério Salva-Vidas aqui com mais um ensinamento, mais uma palavra de Deus, e hoje nós vamos falar de cura e libertação. Você que pode ter algum problema, alguma transgressão, alguma tribulação, algo que te perturba fisicamente, doenças, nós vamos dar esse ensinamento e no final a gente vai orar sim por essa cura e libertação de todos os seus problemas. E a palavra hoje ela nos direciona no livro de João, Evangelho de João, segundo Jesus, e ele diz assim: se observardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai, e permaneço no seu amor. Essas são as palavras da salvação. Essa é uma palavra que Jesus ele desce para falar conosco através do evangelista João. E ele diz claro: se observardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor, assim como eu observei. Jesus falando: eu observei o que mandou meu Pai, o que mandou Deus, e permaneço no seu amor. Se Jesus permanece no amor de Deus, no amor do Pai, por que nós temos essa dificuldade de permanecer no amor de Deus? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós. Hoje é um ensinamento rápido, mas um ensinamento que vai dar fruto. Sabe por quê? Porque você também precisa de cura e libertação, como eu também. Então, a palavra ela direciona nós a esse segmento. Irmãos, aquele que realiza a cura e libertação não é o João da farmácia, não é o Joãozinho 30 lá da Avenida Brasil, não. Quem realiza cura e libertação, ele é Deus, é Ele que faz, é Ele que vem, Ele que desce nas mãos dos profetas, nas mãos daquelas pessoas que vão orar, é Ele que desce para poder fazer essa cura. E Ele não faz cura pela metade. A cura, ela vem conforme o tempo, conforme você vai buscando essa cura. A partir do momento que você vai buscando oração, e acontece a cura. Por quê? Porque você persistiu, você perseverou na oração. Então ela acontece. E aí Deus não faz nada pela metade. O Senhor, Ele é perfeito às suas obras, possui um controle de tudo, de todas as coisas. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele faz tudo. Então por que ainda não permanecemos nesse amor que é de Jesus Cristo, de Deus? Por começarmos a ter cura, quando começamos a ter cura e libertação, precisamos depender da oração. Nós precisamos ser dependentes da oração. Não tem o dependente químico, nós somos dependentes da oração. Porque se nós não tivermos oração, nós não vamos ter cura. Às vezes a pessoa vai num grupo de oração, ela chega lá, posso fazer, vocês podem fazer oração? Podemos fazer oração, mas a oração ela não cura por total. A não ser que Jesus queira, que Jesus entre dentro do coração da pessoa e fala: agora já não tem mais jeito. Como aquela palavra da viúva, ela falava: Senhor, defende a minha causa, defende a minha causa, defende a minha causa. Então ele pegou, foi pela tamanha fé dela, ele foi e defendeu a causa dela. Mas aqui, quando a gente vai no grupo de oração, a gente depende da oração. Por isso que chama grupo de oração. Quanto mais você vai, mais cura você recebe.
Quanto mais você vai, mais graça você recebe. Mas ainda o povo ainda está de cabeça dura e não entendeu a mensagem de Deus, quando ele diz: permanecer no meu amor. Permanecer em quem? Em Cristo Jesus. Mesmo que seja um versículo pequeno, um versículo claro, um versículo onde Deus fala através da palavra, fazemos dele um alicerce para a nossa vida. Imagina se toda vez que você seguir, ele diz, claro, se você segue os meus mandamentos, se você segue os meus preceitos, eu, Jesus, ele fala, eu, Jesus, que eu vou atender o amor do meu Pai. Então, esse versículo, por ser pequeno, ele é um alicerce da nossa vida. Se nós entendermos e refletirmos ele a todo momento, vamos ver que ele é um alicerce. O que é um alicerce? Ele não vai ter rachadura. Um alicerce, ele vai ser bem fixado. Um alicerce vai ser bem profundo. Um alicerce, ele vai ter ferro. Um alicerce vai ter pedra, vai ter cimento. Então, ele vai ser um alicerce para nós. Podemos fazer a oração de mortificação. Olha só, de mortificação, como o jejum e a caridade. Às vezes nós precisamos entender o que é jejum, o que é caridade. É uma mortificação, é você morrer por aquilo que você está fazendo. E aí você começa a fazer essa oração. Jejum é importante? Sim, porque Jesus no deserto, ele jejuou 40 dias, 40 noites. Então, jejum é muito importante. O que é caridade? Caridade é amor? Sim, caridade é você ir fazer com o coração. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Mas tem muita gente que quer fazer caridade e aí ela vai, coloca a mão esquerda e depois está cobrando com a direita, ou está indo com a direita. Errado. Isso daí não é cura. Ajudar os irmãos, você não precisa ficar se vangloriando de que ajudou. Não, você vai fazer oração, você vai fazer um retiro espiritual, você vai levar aquelas pessoas. Olha que Jesus fala: quando estive preso, vieste me visitar. Quando passei fome, vieste me dar comida. Se tive sede, me deste de beber. Se estava com frio, me vestiste. Então, as pessoas estão fazendo a caridade e se mostrando, se vangloriando da sua situação. Isso Jesus não vai acontecer a cura e nem a libertação. Vai ser você dando pérolas aos porcos, você levando algo para fortificar ele na onde? Na barriga, só na barriga, porque não levou a palavra que alimenta, a palavra que sustenta, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Então, porque isso nos dá uma fortaleza muito grande em todo o combate de oração, por cura e libertação, porque toda vez que você vai orar, você tem um combate espiritual. Agora eu pergunto, você acha que as minhas lives eu não estou tendo combate espiritual? Você acha que tá fácil? Você acha que o negão aqui tá difícil, mas só que o negão tá na rocha. Negão sabe das palavras, negão sabe das orações, revestido com a armadura de Deus, para que no momento oportuno você possa usar. Então use sempre como o capacete da justiça, a couraça da justiça, as sandálias da justiça, e aí você começa a se fortificar. Mas o melhor da fortificação é você ser mortificado, você ser morto para algo que vem de novo. Mas a palavra de Deus é o renovo de nossa vida, é a palavra, é que cura, liberta, restaura, edifica e faz a transformação inteira. O amor de Deus é a fonte de cura. Quando você tem esse amor de Deus que é verdadeiro, você tem a fonte de cura e libertação. Mas o que, irmão? Essa cura e libertação, essa cura e libertação que você tanto fala, é a restauração.
da sua vida. Essa é a cura e libertação. E a partir do momento que você faz esse rebanho, esse renovo, você toma banho com o sangue do Cordeiro, com a água viva que desceu do céu, você se alimenta do pão da vida, você começa a ter cura e libertação. Tem lido a palavra de Deus? Tem orado? Tem jejuado? Tem ido à Santa Missa? Tem conversado com Deus no Santíssimo Sacramento? Tem ido no sacrário para poder fazer a visita? Então não vai ter como ter cura. A cura é uma persistência, é uma perseverança na oração, porque ele faz nova todas as coisas. Ele não vai restituir você pela metade, ele quer restituir você por inteiro, porque você é um escolhido de Deus, você é a pupila dos seus olhos. Então você tem que ser restituído, restaurado a todo momento, porque ele faz nova todas as coisas. Se guardardes os meus mandamentos, permanecer no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, eu permaneço no seu amor. Olha só, esse versículo, ele me engrandece, ele me enraiza, ele me faz um alicerce forte nos dias ruins, porque se guardo os mandamentos, se eu faço nova todas as coisas, se eu permaneço nos mandamentos de Deus, se eu caminho nos mandamentos de Deus, por que eu vou ficar me estremecendo? Por que a minha casa vai se formada em cima da areia, se eu estou no caminho? Mas irmão, mas você está sozinho? Não, o alicerce ele começa com a vida, com o casal, com uma pessoa só. Não pensa que o alicerce vai ser da família inteira. Você vai e depois o resto vem. É assim que faz. Você já não viu aqueles patinhos andando pela rua? A mãe está na frente, daqui a pouco os filhos, o marido está indo tudo atrás, está indo tudo andando atrás da mãe. Por quê? Porque ele viu que lá teve restauração, lá teve mudança. E aonde ele está, não vai ter mudança. O que ele está fazendo, não vai ter mudança. Por isso que chama cura e libertação. E aí você continua nesse evangelho lindo que é de João, que tirado de Mateus 10, 1, 7, que é uma palavra grandiosa também. Dele Jesus chama os discípulos a enviar com poder para curar os doentes. Esse evangelho é Jesus chegando e falando: peraí, Maria, hoje eu estou te enviando para fazer a obra de Deus. Ô João, hoje eu estou mandando você, estou falando para você, vai, prega a palavra de Deus. Ô Roberto, hoje você vai sair hoje com uma fonte de vida que é a palavra de Deus para entregar aquelas pessoas que estão precisando. E o evangelista faz, mas só que eu, olha só, Jesus, eu estarei com você até os confins do tempo. Então não é você que vai fazer a obra. Imagina, aquele discípulo chegou, Pedro, chegou Paulo, acho que é Paulo e Barnabé, uma coisa assim, não estou lembrado muito bem. Ele chega e começa a orar para aquela pessoa: eu, em nome de Paulo, que não sei o que. E ele, peraí, mas está tudo errado. Levou uma surra do demônio, porque não era ele que tem que fazer a obra, o nome tem que ser de Jesus, é Jesus que faz a obra. E as pessoas às vezes vão: eu, em nome de Rogério, eu falo isso, vai a levar a burdoada do capeta, porque ele é assim, ele sabe quem que é o dono do céu e da terra, ele sabe quem que entrou no inferno, então ele estremece, ele sabe quem prendeu ele há 1000 anos. Então temos que tomar cuidado. Às vezes as pessoas vão orar achando que o eu é maior do que Jesus. Não, Jesus tem que ser maior do que todas as coisas, e as pessoas não estão se dando conta disso. E aí a obra de cura e libertação não vai acontecer. A partir do momento que eu oro no eu deixo Deus de lado, e Deus não pode ficar de lado. E o evangelista ele fala, espera aí, agora eu vou enviar os discípulos, com o poder para curar. Mas para curar quem? Os doentes. Para curar quem? Expulsar demônios. Mas em nome de quem?
de Jesus Cristo, o Nazareno. E aí, os espíritos que atormentam as pessoas, é eu que expulso esses demônios, é Jesus dizendo, é eu, não é você não, você vai no meu nome, é isso que ele está falando. E os discípulos devem ter em mente o que devem anunciar, que é o vosso caminho, anunciar o reino do céu que está próximo. Às vezes a pessoa vai orar para uma pessoa e ela começa a falar, você sabe que Jesus vai te curar, mas você sabe, mas peraí, mas não está levando ela para os fins do tempo, ela não está levando ela para o reino de Deus. Por quê? O reino de Deus está próximo, converta, creia no Evangelho. Isso é a pregação de Jesus. Jesus não ficava falando anedotas, não, ele falava direto, ele falava, o reino de Deus está próximo, converta. Ele foi anunciado no deserto por João Batista, arrependei-vos, porque Jesus está voltando, o reino de Deus está próximo. E aí as pessoas não entendem isso quando vai orar. A oração ela tem que ser concisa e tem que ser direta. Você está nesse caminho? Tá. Então por que você está nesse caminho? Por que você está nesse caminho até agora? Dá linha, vai, sai desse caminho rápido. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai te julgar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai chamar você de cabrito. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar, afaste de mim, demônio. Então toma cuidado com o que você está orando, toma cuidado com as palavras que você está recebendo, porque Jesus ele é claro, eu vou enviar aqueles discípulos para expulsar demônio, eu vou enviar aqueles discípulos para curar os doentes, e aí é o momento que você vai receber essa unção dobrada, e a hora que você colocar a mão na cabeça da pessoa, a pessoa se estremece. Sabe por quê? Porque não é sua mão que está ali, é a mão de Jesus Cristo, é a mão do Nazareno, as mãos chagadas, cheia de sangue, que vai estar colocando na sua cabeça e está falando, eu que faço nova todas as coisas, sai em nome de Jesus. Deve ter caído uns monte de capeta já nessa live aí, porque tá cheio de capeta no mundo, expandindo pela graça aí, fazendo atrapalhada em todas as casas. Então os discípulos devem ter em mente o que devem anunciar. Não é ir anunciar de qualquer jeito, é anunciar que o reino de Deus está próximo, sim, e vocês estão vendo sinais, e ainda estão continuando no erro. Deus quer te curar e auxiliar em todos os seus tratamentos de saúde. Olha só, às vezes você está enfermo, mas Deus ele quer te auxiliar. Quem que vai auxiliar? Os médicos. Então procura os médicos homem, porque quem auxilia é Deus. Deus auxilia os médicos a buscar a tua cura. Através do quê? Porque ele também, os médicos também são discipulados de Jesus. Porque a profissão, ela leva a você a ter conhecimento da cura humana. Quando procuramos humildemente o Pai Celestial, por meio da oração, por meio de aprender seus mandamentos e guardá-los, ele nos transmite seu amor em muitos seus poderes. Vamos buscar mais Deus, vamos buscar mais a palavra de Deus, vamos buscar os médicos dos médicos, vamos buscar o Senhor dos exércitos. Jeremias ele falava, assim diz o Senhor. Zacarias dizia, assim diz o Senhor dos exércitos, porque eles colocavam a confiança em quem? Em Cristo, colocava a confiança em Deus. Então ele falava desse jeito. E às vezes, quando procuramos humildemente, o que é humildemente? É você não se exorbecer, não ficar exaltado. Você tem que... É Cristo que tem que ser exaltado, não é você que tem que ser exaltado. Às vezes eu vou orar, às vezes eu vou fazer uma condução, às vezes vou fazer uma pregação. Eu falo, Senhor, tira tudo de mim que não presta. Tira tudo, até eu, se quiser, o Senhor pode tirar fora, porque eu não valo nada. Mas agora é o Senhor que tem que entrar no meu corpo para poder falar para esse povo o que eles precisam ouvir. E aí
é só chibatada. Sabe por quê? Porque eu não mando recado. Se Deus fala para me falar, eu falo. E tem muito pregador que fica aí, sabe fazendo o quê? Enxugando o gelo, enxugando o gelo, enxugando o gelo, e não fala a verdade. Às vezes ele está pregando, e o amor de Deus, é o amor de Deus. Mas o Deus também é justiça. O Deus, ele é misericórdia, mas ele também é justiça. E é ele que vai julgar. Então, para de ficar enxugando gelo. Fala a verdade. Anuncia a palavra de Deus. Anuncia a Bíblia. Anuncia que o reino de Deus está próximo. Para de ficar enxugando gelo. Porque a hora que você chegar e começar a anunciar a palavra de Deus no seu grupo de oração, vai começar a acontecer milagres e prodígios e sinais, sim. A partir do momento que você colocar ele na frente da sua batalha, na frente do seu grupo de oração. Por quê? Quem vai chamar eu para pregar? Ninguém. Por quê? É chibatada. É chibatada, é verdade. Se está acontecendo, se Jesus mostrou, vai ser ouvido sim através da palavra. Porque Deus, ele instruiu a gente a falar dele. É isso que tem que ser falado, é a palavra de Deus, é Bíblia. Isso daí é cura. A partir do momento que você ouvir a palavra de Deus e ela entrar no seu coração, você muda. Sim. Só guardar os meus mandamentos e permanecer no meu amor. Olha só essa frase de Jesus Cristo. É só guardar os meus mandamentos e permanecer no meu amor. Você acha que ele quer muito? Ele quer pouco de você. Ele quer pouco de você, ele quer pouco da sua casa, ele quer pouco da sua vida. Porque você tem tempo para tudo, né? Você tem tempo para ir fazer pescar, você tem tempo para ir jogar bola, você tem tempo para beber, você tem tempo para fumar, você tem tempo para... Só que ele está falando, você tem tempo para mim? Não tenho. Então, nós temos que ter tempo para Deus. O tempo de Deus é precioso. É por isso que eu estou aqui, para ajudar você nessa cura e libertação, nessa cura do Espírito, para poder você se fortalecer na palavra de Deus. Eu tinha vários motivos para poder fazer algo diferente na minha internet, mas Deus colocou no meu coração: leva a palavra de Deus àquele povo que precisa. E não foi só uma confirmação, não, foram várias confirmações. É por isso que eu estou aqui, porque Jesus, ele conferiu os seus apóstolos ao poder. Não foi qualquer um, não. Você está achando que foi qualquer um? Não foi. Ali ele pegou gente ruim, ali ele pegou gente boa, ali ele pegou gente que cobrava, ali ele pegou devedor, ali ele pegou gente que estava no fundo do poço. Então ele foi, conferiu cada um. Pedro, seu coração de pedra, vem aqui que eu vou mostrar para você o que eu vou fazer. Vou fazer de você um caniço. E você vai virar para lá, vai virar para cá, vai virar para cá. Mas, Pedro, lá na frente eu vou te ensinar. Você vai me negar, Pedro. Você vai fazer muita coisa errada, Pedro. Só que é o seguinte, você vai cortar, Pedro, a orelha do Malco, Pedro. Você vai fazer coisas erradas, Pedro. Olha só, Pedro, o que está acontecendo? Você vai me negar 3 vezes, Pedro. Eu vou te expulsar o demônio que está em você, Pedro. Mas, Pedro, sob ti eu vou construir a minha igreja, sim, Pedro. Aleluia. E só você terá a ligação do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será desligado no céu. Tudo que ligares no céu será desligado na terra. Aleluia. E é isso que você vai ser, Pedro. E aí ele se tornou a pedra, ele se tornou o Pedrão, que mete a mão, assombra, cura. Ruim, coração de pedra, mas eu faço dele Simão. Então, tem hora que nós que foram escolhidos, tem hora que ele conferiu aqueles que iam estar com ele. Não foi qualquer um. Não foi qualquer um. Imagina Pedro, Estevão sendo pedrejado. Pedro chega,
no Sinédrio, todo mundo fala, tem alguma coisa contra? Vamos lá, quem que vai pegar a primeira pedra aí? Aí Saulo tá lá, ó. Eu falo isso porque eu acredito que ali Saulo se converteu já. Saulo já pegou, já entrou o Espírito Santo no coração dele e falou, peraí, eu tô totalmente errado. E aí no outro dia ele pega, ele começa a fazer o quê? Ele fala, peraí, ó, você recebe a missão para ir para Damasco, para fazer isso, para perseguir os cristãos. Ele fala, aí ele pensa duas vezes para ir. E a partir do momento que você pensa duas vezes para ir, você não vai. Só que ele foi. Só que quando ele chegou no meio do caminho, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Isso daí é a pregação de Paulo. Então, às vezes, nós precisamos mudar essa história. Jesus conferiu aos seus apóstolos o poder de curar toda enfermidade e todo o mal. Todo o mal. Ele conferiu isso, a curar toda a enfermidade e todo o mal, que fala em Mateus 10, 4, depois tem Marcos 3, 5, Lucas 9, do 1 ao 2. Nós vamos conferir depois, peraí, nós vamos conferir agora mesmo, em Marcos 3, 5, aqui ó, Marcos 3, vamos achar aqui Marcos 3, 5, vamos ver o que está falando aqui em Marcos 3, 5, passando sobre eles um olhar irado e entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem, estende a mão. Ele estendeu a mão, que ficou curada. Saindo daí ele já foi para outro lugar pregar a palavra, mas ele estendeu a mão para aquele homem, e ele estendeu a mão e ficou curado. Então, às vezes Jesus ele quer nos curar através do quê? Através da sua palavra, através da sua oração, através da sua comunhão, porque é ele que faz. Às vezes a pessoa está achando que é a pessoa que está fazendo. Não, quem faz é Jesus. Quem faz é Jesus Cristo. E nós não estamos entendendo isso ainda. E Jesus libertou das correntes que o cercava e não os deixava viver em paz. Está falando de quem? Está falando daquele endemoniado de Genezaré, Generasa, Geriano. Ele está falando disso. Não é nigeriano não. Ele está falando de lá do demônio de Generasa lá, o demônio que vivia encorrentado, que aonde ele foi e levou ele e jogou ele para os porcos. Então ele queria o quê? Ele queria quebrar grilhões, ele queria fazer com que as pessoas entendessem que ele era o Messias, mas ele não ficava fazendo milagre e falando, ó, vai lá, conta para João, vai lá, conta para Fernando. Não, ele fazia o milagre e falava, agora você vai, mas não conta para ninguém, porque ele sabia do coração do humano. O humano é fofoqueiro, sim. E aí ele começou a espalhar para todo mundo que estava tendo milagre, até que chegou num monte de gente, até o cego começou a ouvir que Jesus ia passar para os lugares. Então é a fofoca. E por que o povo não está fofocando da palavra de Deus? Por que o povo não está ouvindo a palavra de Deus e está fofocando? Sabe por quê? Porque tem medo de ser curado. E quando você tem medo de ser curado, você quer graça? Não vai ter graça. Não vai ter graça. Assim, eles saíram anunciando e fazendo curas por toda parte do mundo. Então eles aceitaram o ID de Deus. E quando a gente aceita o ID de Deus, a palavra vai chegar sim, porque eu acredito que ela vai chegar na sua casa, independente da sua enfermidade, independente do que você está passando, independente se você é usuário ou não, independente se você está passando tribulação. Hoje Deus entra na sua casa, eu creio nisso, aleluia. E Jesus libertou das correntes, e Jesus ouviu também o meu clamor, salvou
e nos libertou. Quem clamava Jesus era o Bartimeu, era os dois cegos também, que ficava gritando, mas não foi só ele não, teve outras mulheres também, que gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Jesus, e depois ela diz assim, peraí, mas até os cachorrinhos comem as migalhas. Olha só que tamanha é sua fé. Vá, porque a sua fé te salvou. E aquele cego fala, o que tu queres que eu faça? Eu só quero que o Senhor me cure. Então, de repente, põe a mão e pronto, as escamas vai cair mesmo. E hoje já está caindo as escamas dos seus olhos também, em nome de Jesus. É só compartilhar a live aí que você vai ver as graças que vai acontecer na sua vida, porque você aceitou Jesus como único e salvador da sua vida. Assim como este homem tinha um filho possesso há tantos séculos atrás, contada por Lucas 9. Olha só para você ver que passagem linda. Olha só que passagem linda. Ah não, vamos lá ler Lucas 9. Porque nós temos que entender essa passagem sim, passagem de bênção. Lucas, ó, vocês estão vendo que a gente desliza na palavra, que se a gente não for deslizar na palavra, não é ficar catando só migalhas, não. Temos que achar a profissão de fé, o milagre dos pães. Um menino epilético, olha só para você ver que grandeza de passagem. E no dia seguinte, ao descerem a montanha, uma grande multidão foi ao encontro de Jesus. Nisso, um homem no meio da multidão começou a gritar: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, e o único filho que tenho, um espírito o domina. E de repente ele começa a gritar e a sacudir com violência, e ele espuma com muita dificuldade, o deixa depois de machucá-lo. Pede aos teus discípulos que expulsem, mas não conseguiram. Olha só a passagem que eu falei. Jesus respondeu: a geração sem fé é pervertida. Até quando vou ficar convosco e suportar-vos? Olha Jesus dando uma diretona para eles lá. Até quando vou ficar convosco e vou suportar? Trazer aqui o seu filho. Enquanto o menino se aproximava, o demônio jogou-se no chão, porque nem chegou perto de Jesus. O demônio já saiu, já bateu de retirada. Mas Jesus repreendeu o espírito impuro, porque quando você expulsa, você tem que repreender o espírito impuro. Curou o menino e entregou ao Pai. Em todos ficaram maravilhados com o poder de Deus. Mas só que já tinha pedido para os seus discípulos, e os seus discípulos não conseguiram, porque não tinha fé, não acreditava no poder de Deus, não acreditava no ID de Deus. Então, vai orar? Coloca a mão e fala: Senhor, eu entrego a ti, em nome de Jesus, sai! E o bicho vai sair. E aqui era um menino epilético. Imagina quanto tempo que ele não estava sofrendo, quanto tempo ele não estava passando essas divergências na vida, mas hoje ele pode falar para você: sai em nome de Jesus e ficar curada agora em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tem o poder de alcançar você. Só basta você aceitar a cura e receber em nome de Jesus. Mas nós vamos orar ainda, hein? Jesus ouviu o meu clamor, salvou-nos e nos libertou. Assim como este homem tinha um filho possesso há tanto tempo, sofrendo de opressão em sua casa. Imagina quanto tempo que ele não estava sofrendo. Imagina quanto tempo ele não estava com essa doença. Às vezes é muito tempo que você deixou, e aí você não recebeu a graça de Deus. Ainda dá tempo, que é cura. Vai ler a palavra de Deus e você vai ver a cura acontecer na sua casa. A cura está na palavra de Deus. Eu acabei de falar, é Bíblia. Olha só a sintonia minha com as anotações. É minha falando. A cura está em Cristo Jesus, a palavra de Deus, o verbo encarnado, o verbo divino. A cura está na semente. É a palavra de Deus, é Bíblia.
Devemos ter fé e não subestimar o poder de Deus. Ele pode mudar tudo, Ele pode curar todos nós. Olha só, tá mais claro do que isso ou quer que põe na água? Tá difícil, hein? Tá difícil, mas vamos continuar, que o negócio tá forte. Ele pode mudar tudo, Ele pode curar todos nós. Os enfermos foram curados, os possessos foram libertados, os perdidos foram encontrados, o que estavam em trevas vieram à luz, o que estavam sem esperança receberam sua nova razão para viver, foram libertos todos, possessos, endemoniados, pessoas que estavam perdidas, pessoas usuárias de droga, pessoas com epilepsia, pessoas, é muita cura, e você recebe agora, em nome de Jesus, a sua cura. Os enfermos foram curados. Vamos acreditar na palavra de Deus. O Salmo 41:3 diz assim: o Senhor o assisterno, leito da enfermidade, quando doente tu lhe restauras a saúde. Meu Deus, hoje Deus, Ele quer restaurar a sua casa, Ele quer restaurar a sua saúde, Ele quer mudar você para outro patamar, Ele quer tirar você da cisterna, e Deus quer falar com você hoje sim, porque essa palavra de cura e libertação é uma palavra forte para essa cura acontecer na sua casa. Quando oramos e louvamos, abrimos a porta para a graça entrar em nossos corações. Sabe quem que falava isso? Jonas Habib, fundador da Canção Nova. Ele falava que quando a gente louva, quando a gente ora, abre as portas do céu para a graça acontecer na nossa casa. E ele falava com convicção. Ele falava: quando louvamos, a porta do inferno se fecha, porque não aguenta a entrada do Deus, porque lá vai ser isso. E ele pregava de uma certa forma, que ele anunciava a palavra de Deus com convicção, porque ele sabia o que ele estava falando. E por que nós não acreditamos? A gente acompanha a Rede Canção Nova, a gente acompanha a Rede Vida. E por que a graça não acontece na nossa casa? Por que não acontece na nossa família? Porque nós não estamos ouvindo a palavra de Deus. E ele falava isso com convicção, que quando oramos e louvamos, abrimos a porta para a graça acontecer e entrar no nosso coração. Pois é na fraqueza que encontramos todas as forças. Olha Paulo reforçando essa passagem grandiosa, que é quando estou fraco é que eu me sinto forte, é quando estou debilitado é que eu estou me sentindo forte. E hoje você está fraco, meu irmão, minha irmã, você está fraco? Hoje é você, sinal de você. Aqui minha mão, ó, levanta-te e anda. Levante-te, pega a tua maca e anda, em nome de Jesus. Levante-te e anda. Aqui está minha mão. Eu não sei aonde você está num leito de hospital, a minha mão está aqui, ó. Levante-te e anda, em nome de Jesus, agora. Levante-te e anda. É isso que ele está falando. Anunciar com firmeza, anunciar com autoridade a palavra de Deus. Não podemos abrir mão da verdade, pois somente ela pode nos curar. Somente a Bíblia, somente a palavra de Deus. Por que eu beijo a palavra de Deus? Porque somente ela pode me libertar. Somente ela pode me dar força, somente ela pode me dar vida eterna, somente ela pode me mostrar o caminho, somente ela pode mostrar a vida, somente ela. Hoje eu vou orar para sua casa, sim, eu vou orar porque eu preciso orar para sua casa, orar para a enfermidade que você está tendo, as dificuldades que você está passando, as tribulações que está tendo na sua casa, financeiramente, tudo. O demônio, ele está ao derredor. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer fazer festa na sua casa, ele quer fazer festa na sua família, ele quer fazer festa onde você estiver, mas hoje vai ser quebrada em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, ela quebra a maldição, a palavra de Deus, ela quebra tudo. E hoje eu vou orar, hoje nós estamos falando de cura e libertação. Então é cura financeira, é cura de enfermidade, é cura de obstáculos, é cura de tudo. É cura de tudo. Então por isso que nós vamos orar. Até o final nós vamos orar. Já está
tudo analisado, porque e consumado, como diz o Jesus. Pai, está consumado, recebe o meu espírito. Pô, não podemos abrir mão da verdade, pois somente ela pode curar, somente a palavra de Deus pode curar. Ela dói, olha que eu falava, a palavra de Deus dói, eu estou falando que dói, mas cura. A palavra de Deus dói, mas cura. É uma chibatada só, mas cura. É só ouvir. Volte para a palavra de Deus. Olha aqui, o meu coração engrandece eu falando hoje essa direção de cura e libertação. Volte para Deus. Volte para Deus. Não coloque obstáculos. Não coloque obstáculos. Volte para Deus. Mas obedeça à verdade, obedeça os seus mandamentos, obedeça os seus mandamentos. Olha só o que João nos coloca, olha só o que João nos coloca. É simples o que João fala. Olha só, se observardes os meus mandamentos, permaneceres no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai e permaneço no amor dele. É só permanecer no amor de Cristo. É simples. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, eu não sei o que está acontecendo na sua família, eu não sei o que está acontecendo dentro do seu trabalho, eu não sei, mas eu só sei dizer que se você permanecer na palavra, se você não colocar obstáculos para ir à casa de Deus, a graça vai acontecer na sua casa em nome de Jesus. E por isso chegamos mais um final da palavra de Deus de cura e libertação. Essa é uma pregação, não, é um ensinamento de cura e libertação, porque amanhã nós vamos pregar João 15. Amanhã nós vamos pregar a palavra de João 15, 10, para nós entendermos a pregação e uma cura e libertação. Isso aqui é ensinamento de cura e libertação. Então, se você que está ouvindo, você que está na sua casa, nesse momento que agora começou a cair água, quando os sinais proféticos acontecendo, porque está lavando a sua casa agora, a chuva está lavando a sua casa. Eu não sei aonde essa palavra vai chegar, mas eu acredito, se a sua casa estiver chovendo, está sendo lavada pela água viva que desceu do céu. Aleluia. Ela vem fazer milagres, ela vem fazer a limpeza total na sua casa, e ela também está caindo na minha. Glória a Deus, porque eu sei que tudo vai mudar pelo poder do santo nome. Por isso, feche seus olhos. Se quiser colocar a mão no seu coração, quiser colocar a mão na sua enfermidade, quiser colocar a mão para que Deus possa falar com você nessa noite, nesse começo de noite, Deus, eu acredito que vai falar com você sim, em nome de Jesus. Eu só peço que você coloque a mão no seu coração, coloque a mão na sua enfermidade, ou feche os olhos e receba a palavra de Deus, que ela diz assim para nós. Amado Senhor Deus, eu lhe peço-te em nome de Jesus Cristo, teu muito amado Filho, meu Senhor e Salvador, eu enviei sobre mim o teu Espírito Santo com todos os seus frutos e dons. Santifica-nos, Senhor, com a tua presença, o teu corpo e minha alma. Conceda-me fé forte em ti e na tua palavra. Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos exércitos, da vida, da morte. É a vida em plenitude para aqueles que te buscam. Por isso, Senhor, hoje, nessa tarde, nessa noite, aqueles que te buscam em verdade e espírito. Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, que quero pedir a cura de
todas as enfermidades, de todas as doenças que foram faladas, Senhor Jesus, da epilepsia, Senhor Jesus, daquelas pessoas que estão num leito de morte espiritual, aquelas pessoas que estão com depressão, aquelas pessoas que estão com uma crise de ansiedade, aquelas pessoas que já não conseguem mais ler a tua palavra, não conseguem voltar mais à tua palavra, principalmente daquela que me aflige neste momento. Eu sei que não queres o mal, Senhor Jesus, mas eu queres a doença, que a ausência da saúde, porque és o sumo sacerdote, é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos senhores. Por isso, Pai, eu lhe clamo por tua cura, agora, em nome de Jesus. Que o Senhor vá, visita a cada lar, a cada canto de casa, a cada lugar com a tua poderosa força em nossas vidas. Reconheço a minha fraqueza, sou falho, sou pecador. Senhor, eu sou um miserável, mas diante da enfermidade que me aflige, essa gripe, essa diabetes, Senhor Jesus, eu lhe peço agora, Senhor, visita também o coração daquelas pessoas que têm a sua enfermidade, que aquelas pessoas já não estão aguentando mais, aquelas pessoas já não sabem mais como pedir, como aquele paralítico que estava com 38 anos na porta do templo, aquele cego que gritava o tempo todo, Pai, a viúva, Senhor Jesus, Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro, Senhor sabe de tudo, mas Senhor, restaure a minha saúde, restaure a saúde de cada irmão, de cada filho que está pedindo hoje nessa oração, por completo, Senhor Jesus. Não faz a obra pela metade. O Senhor é o Deus dos senhores, o Senhor sabe de tudo, mas eu sei, Senhor Jesus, que tuas obras não são vãs, mas as tuas mãos são amorosas, todas, Senhor Jesus, todas aquelas pessoas que serão tocadas pelas suas mãos chagadas. Senhor, toque na parte do meu corpo que me entristece. Toque, Senhor Jesus, nessa enfermidade. Senhor Jesus, elimina todo o mal que vem trazido desgraça na nossa vida, na nossa casa. Senhor, vai afastando todos os demônios. Senhor, vai tirando, Senhor Jesus, como o Senhor tirou aquele demônio que estava há muito tempo na vida daquele menino. Senhor, vai tirando tudo. Vai fazendo toque em cada parte do meu corpo, eliminando toda a doença e trazendo a renovação. Renova-me, Senhor, a minha vida, a minha saúde, em nome de Jesus. E que assim seja. Amém. E a palavra, para terminar, ela diz assim: vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Essas são as palavras do Senhor. Ai, que confirmação linda! Obrigado, Senhor Jesus. Tudo isso eu entrego para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Só Ele salva.